Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, foi criticado na reunião do PL em Brasília na manhã desta quinta-feira. Ele foi interrompido por parlamentares aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro durante seu discurso sobre a reforma tributária do governo. Valdemar Costa Neto, presidente do partido, precisou intervir para garantir a fala do governador. Vamos manter o silêncio aí, por favor. Espera ele acabar de falar. Você não tem o direito de fazer pergunta para nós. Por favor. Quando Tarcísio de Freitas sugeriu que a direita deveria discutir a proposta, foi a vez de Bolsonaro interrompê-lo. A grande questão é construir um bom texto. Pessoal, se o PL tiver unido, não aprova nada. Isso aí, presidente. Boa, presidente. Tarcísio, então, se irritou com uma nova interrupção. A direita, com a qual eu me alinho, mas não é necessariamente... Eu estou querendo explicar e estou vindo aqui explicar com a maior humildade do mundo, é que eu acho arriscado para a direita abrir mão da reforma tributária. Porque, tudo bem, gente, se vocês acham que a reforma tributária não é importante, não vota, pô. É importante. Ricardo Salles, deputado federal pelo PL de São Paulo, declarou que Tarcísio de Freitas não fala em nome da direita. A direita, com a qual eu me alinho, mas não é necessariamente, presidente Valdemar, a direita de todos os que são da direita. A direita minha, a direita liberal na economia, conservadora nos princípios, mas firmemente direita na política. Ó, silêncio. Nós estávamos ali atrás, os deputados que são de direita, questionando o seguinte: ninguém aqui outorgou ao Tarcísio o direito de falar em nome dos deputados do PL e negociar o que quer que seja. É muito mais fácil, sem nenhum demérito aqui o trabalho que foi feito, é mais fácil fazer estrada, ponte, ferrovia, do que combater a esquerda. Os ministérios ideológicos, meio ambiente, justiça, educação, cultura, é ali que a briga ideológica acontece. O clima esquentou na reunião do PL hoje. Silvio Navarro, boa noite, né? Pois é, boa noite oficialmente agora, né? Paula Leal, nossa âncora, meu irmão Augusto Nunes aqui no estúdio, meu amigo Rodrigo Constantino, querida Ana Paula Henkel. Boa noite para você que está aí do outro lado da tela. Hoje nós abrimos com uma entrevista, né, Paula? Uma forma um pouco mais diferente, até pela temperatura do assunto. E, aliás, temperatura não faltou nessa reunião do PL. Bom, vamos por partes. Em primeiro lugar, importante dizer que o governador Tarcísio de Freitas não é do PL. Isso já é um ponto crucial e que deve ser colocado na largada, né? Ele estava lá numa reunião do PL e o maior líder do PL é o presidente Jair Bolsonaro. E, acima de tudo, essa votação e o comportamento da bancada na Câmara, que nós vamos acompanhar logo mais, é um grande teste para ele como líder da oposição, que é o presidente Jair Bolsonaro, que saiu das urnas com 58 milhões de votos, um capital político imenso e não se tem memória desde a redemocratização de alguém que tenha saído com um capital político tão grande, apesar de não ser o atual mandatário da nação neste momento. Segundo ponto, esta proposta de reforma, como bem disse agora há pouco o deputado Luiz Felipe Orleans de Bragança, está sendo colocada em votação no afogadilho de forma acelerada. Há uma pressa inexplicável em votar esse texto. Bom, desde que eu me recordo de trabalhar como jornalista, por exemplo, imagino que o Augusto aqui também, a reforma tributária é um tema. O país é um verdadeiro manicômio tributário. Tem 27 legislações por aí. Precisa de soluções. Sim, então por que tirar da cartola e da manga uma proposta e colocá-la em votação no período de julho, onde os deputados, por exemplo, costumam emendar o São João, principalmente os do norte e do nordeste do país, ao recesso parlamentar? Uma PEC, uma proposta de emenda constitucional que precisa do aval qualificadíssimo do plenário em 2 votações, 308 deputados, para depois ser levada ao crivo do Senado com 49 senadores votando. Você precisa colocar 308 deputados a favor dessa proposta. E isso se consegue em uma semana. Fica a pergunta de antemão ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que chamou para si a responsabilidade desta votação. Fica a dúvida
se ele está fazendo isso porque tem uma faca no seu pescoço há mais de um mês, que se chama Polícia Federal, comandada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, investigando seus aliados, pegando o celular dos seus aliados, um phishing expedition, mais um praticado pela Polícia Federal deste governo lá em Alagoas. Fica esta pergunta. Outro ponto, não existe almoço grátis num tema como esse. O Rodrigo, que é especialista no assunto, falou aqui na abertura do programa. Tem de se identificar quem é que vai pagar a conta. Outro ponto, é uma proposta a princípio e aparentemente centralizadora. Mais Brasília. Ou seja, entregar mais poder ao poder central, a um governo totalitário, autoritário, que tem um projeto de poder de permanecer no poder. Isso nem o presidente Lula e nem os seus ministros escondem. Então, o grande ponto é um tema árduo, árido, técnico. Para que pressa? Vamos entender, tentar mastigar e explicar para a população, para os eleitores, todas essas siglas, essa sopa de letrinhas que a maioria dos brasileiros não sabe o que significa, não conhece, o Augusto está dizendo aqui, mas que vai pegar no bolso em algum momento. O preço dos alimentos vai subir ou não? Há disparidades regionais? Nós vamos pagar mais imposto em algum momento? O país que mais paga impostos? Então isso tudo tem que ser explicado. Agora, votar isso numa quinta-feira à noite, no afogadilho, eu começo a crer que de fato alguma coisa aconteceu. O governador Tarcísio de Freitas, quando tem de ser elogiado por alguns projetos, foi elogiado. Neste ponto, ele precisa, no mínimo, explicar por que ele está com pressa. E esquece esse papinho de que a direita vai ficar contra a reforma tributária. Isso é papo furado. Silvio, pode. Diga lá. Também para dar boa noite, Paulo, oficialmente. Boa noite, meu irmão. Silvio, minha querida parceira Ana, meu amigo Consta. Boa noite a você que nos acompanha. A questão central é a pressa. É isso que deve ser discutido. A pressa é injustificável. Existem projetos em tramitação ou engavetados ali na Câmara, à espera da boa vontade do presidente, desde o quê? Já há uns 3 anos, 4 anos, mais que isso, do governo Temer já tinha proposta para reforma tributária. Ela é necessária? Claro que é. Com urgência, sim, agora sem discussão. E ontem para hoje, o que aconteceu? Isso é que tem que ser discutido. É isso que tem que ser cobrado pela direita, a esquerda, deixa pra lá. Pela direita, antes de tudo. E cada um tem que explicar por que ele tá votando desta maneira e não de outra. Porque nós não sabemos o que está acontecendo exatamente. Em vez de fazer isso, a direita já começou a brigar entre si. Não, quem faz isso está errado. Ninguém tem argumentos para dizer eu sou contra por causa disso. O Constantino, sobretudo, apontou pontos que precisam ser esclarecidos, pontos que são ruins. As minhas referências pelo avesso, né, o jeito vota de um jeito, eu voto de outro, me empurram para rejeitar o projeto. Os caras que estão dando apoio, é verdade. Se está ali a favor o Boulos, não pode ser coisa boa. Mas eu vou me fixar na questão da pressa. A reforma previdenciária, que era a mais antipática de todos, em princípio, o povo não aprovaria. Foi aprovada com o apoio do povo brasileiro, porque ele entendeu o que ia acontecer. Agora, é uma bofetada no povo brasileiro você votar agora um negócio que ele não compreende. Imagina que vou de novo. IPVA ecológico. Me aparece uma expressão dessa, expliquem o que estão aprovando. Eu acho que a gente tem que se bater nisso aí. Ou o cara que vota a favor, fala para ele discursar 5 minutos sobre a reforma para ver quantos se inscrevem. Não sabem. Né? A esquerda vai fazer aquilo. O dono, o sinuelo aponta e o rebanho vai atrás. A direita tem de cobrar isso aí. Isso aí, antes de começar a brigar.
E é verdade o que disse o Silvio, tem que explicar porque ficou a favor. O governador Tarcísio tem que explicar. Da mesma forma que tem que ser explicada a posição dos que são contra. O Constantino já deu os pontos aí que são, já são ferramentas para você começar a argumentar. Mas desse jeito, aprovar uma coisa importante desse, né, com essa pressa de quem vai tirar o pai da forca, eu só vi uma vez para evitar uma guerra civil que poderia ser provocada aí pela renúncia do Jânio Quadros. O presidente Jânio Quadros, ele renunciou, surpreendentemente, o vice-presidente estava na China, o João Goulart. Os chefes das 3 armas vetaram a posse do Jango e ele teve de fazer uma viagem de 7 dias enquanto o Congresso negociava uma solução. Em 7 dias foi aprovada a substituição do regime presidencialista pelo parlamentarista. Isso aí exigiu reuniões entre o chefe de gabinete da junta militar, que era o general Ernesto Geisel, com o Tancredo Neves. Aí vamos vendo os atores para ver a qualidade de cada um. Bem melhor. E houve uma série de reuniões e o Congresso discutia isso aí, até que saiu uma coisa palatável, mas ruim, tanto que o brasileiro não compreendeu o que era o parlamentarismo. Hoje a maioria é contra, sem saber o que significa isso e como funciona. Eu, pessoalmente, sou favorável. Eu prefiro o regime parlamentarista. Mas eu não colocaria em votação porque o povo não sabe bem como é que é. Eles estão agindo com a pressa de quem enfrenta uma crise militar, político-militar, gravíssima, para uma questão que deve ser discutida com calma. A pressa é que me leva a suspeitar de que tem bandalheira no meio desse negócio. E Augusto, segundo o deputado Luiz Felipe, que a gente acabou de acompanhar, até para morrer vai ficar mais caro no Brasil, porque eles querem aumentar o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Morte. O prefeito de Araraquara, ele aumentou. O Edinho, ele tacou um aumento de imposto ali sobre sepultura, que os caras, eles fazem o possível para morrer com 180 anos para poupar a família. Porque ele ganha dinheiro com mortes. Quanto mais se morre, maior é a arrecadação da prefeitura de Araraquara. Esse está a favor da reforma. Agora, ele também é o Edinho, né? Que você vai esperar o quê dessa turma?